Está falando hoje, dando continuidade à soteriologia. Soteriologia seria a doutrina que fala sobre como a obra da redenção de Cristo é aplicada a nós, como e por quem. Nós já vimos que é uma ação da Trindade, mas há um destaque, uma ênfase maior sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, a ordem da salvação, a soteriologia fala sobre a ordem da salvação. Acontecem algumas coisas, queridos, que nós já passamos e o outro que estamos passando que a gente não percebe. Então a gente vai tratando profundidade a isso. A primeira coisa que nós já falamos, a primeira recompensa, a primeira bênção que vem da salvação se chama a união mística. O que seria isso? É a união que a pessoa passa a ter com Jesus. A união que a pessoa passa a ter ligada diretamente a Jesus. E essa união mística, ela tem algumas coisas interessantes, a natureza da união mística. A primeira coisa que eu quero falar, que a união mística é uma união federal. O que quer dizer isso? No sentido de judiciário. Que Jesus Cristo, ele cumpriu a pena sobre o pecado, e o pecado do seu povo foi imputado a Cristo, e a sua justiça foi imputada a ele. Então a primeira coisa, quando a gente está no processo de salvação, vamos deixar claro, quando eu falo processo de salvação, não é que a salvação é gradativa, ela é definitiva, mas acontecem coisas que fazem parte da salvação. A união mística é a primeira, e essa união mística é uma união federal. Em que sentido? Que Cristo assumiu os nossos pecados e em nós foi colocado a justiça de Deus. Então, em Cristo foi o pecado do povo e em nós veio a justiça de Deus. Segunda coisa interessante, que essa união é uma união de vida estabelecida entre Deus e Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, comece aqui na Evangelista, Hebreus capítulo 2, versículo 13, depois a Jacqueline leu o versículo 14, depois o Gabriel leu o versículo 15. Então a primeira coisa é uma união federal, onde há uma troca. Cristo levou nossos pecados e colocou sobre nós a justiça. Segundo ponto, é uma união de vida estabelecida no conselho da redenção, entre o Pai e o Filho. Essa união nos trouxe vida. No caso do último Adão, ele trouxe morte para nós. No caso de Jesus, ele não representou uma aglomeração de indivíduos, mas sim um corpo de homens e mulheres deveriam derivar sua vida dele. E com Jesus foi isso. Jesus não pegou homens isolados, não. A morte de Jesus significa a vida para nós como corpo dele. Vamos lá, Hebreus 2,13. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Aí Jesus está falando, a ideia de Hebreus é isso. Jesus fala, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Então Jesus morre. A união mística tem essa ideia, que Jesus morreu pelos filhos que Deus tinha dado a ele. Essa união também mística é uma união de vida realizada objetivamente em Cristo. Cristo se encarnou como substituto do seu povo para merecer todas as bênçãos da salvação para eles, desde que os seus filhos foram participantes de carne e sangue. Então qual é a ideia? A união mística. O que é a união mística? Quando nós começamos a desfrutar da bênção de Deus, primeira bênção é a união mística. Passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e eu passo a ser membro do corpo de Cristo. E aí essa união é federal porque ele leva os pecados nossos e coloca em nós a sua justiça. É uma união de vida, porque ele ganhou a vida para passar para os filhos de Deus. É uma união de vida realizada objetivamente em Cristo. Agora nós vamos ver Hebreus 2, 14 e depois Hebreus 2, 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse a todos o que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então quer dizer o quê? Uma vez que a gente entrou em união com Cristo, ele era a nossa cabeça. Tudo que ele ganhasse estaria também se referindo a nós. Eu gosto muito de dar um exemplo simples.
O Brasil é tetracampeão da Copa das Confederações. Vou aqui no Brasil, eu nem cheguei perto do estádio. Mas se eu for para fora do Brasil, vamos falar, campeão. Porque aqueles que nos representavam ganharam. A ideia de Cristo é essa: ter uma união com Ele, que tudo que Ele passasse a desfrutar seria nossa também. A união de vida é realizada subjetivamente pela operação do Espírito Santo. No Conselho da Redenção, Ele se encarregou de dar ao seu povo posse de todas as bênçãos, e Ele o fez através da operação do Espírito Santo, que recebe de Cristo todas as coisas, nos dá à igreja. Então, qual outro benefício? A união é uma união de vida operada pelo Espírito Santo. Todo o poder que Jesus conquistou, o Espírito Santo aplica a mim e aplica a você. Isso é, nós só conseguimos realizar alguma coisa através do Espírito Santo. Wellington, lê para a gente aí, João 15, versículo 5. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele. Esse dá muito, porque sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, que a gente vai começar a observar aí, que aí nós estamos vendo que com Jesus podemos fazer todas as coisas, mas através do Espírito Santo. Eu faço qualquer coisa, mas através do Espírito Santo. Essa união chama mística, porque ela foge do entendimento. É como uma criança recém-nascida. Ela vai em vários lugares, se a mãe levar. Se a mãe não levar, ela vai ficar ali embrulhada naquele pano o tempo todo. Se uma criança não tiver o devido cuidado da mãe, vai morrer. Se não for alimentada, se não for trocada. É uma ideia parecida, porque essa união nossa, daí a gente pode começar a ter algumas ideias certas. Tem gente que tem medo de macumba, tem gente que tem medo de oração contrária, tem gente que tem medo disso, daquilo. Se você é do corpo de Cristo, alguma coisa te afeta? Não, essa união protege. Essa união guarda você de todo mal, de todo perigo. Então, só para a gente relembrar, o que é a união mística? É uma união íntima, vital, espiritual entre Cristo e o seu povo, em virtude da qual Ele é a fonte da sua vida e poder da sua bendita ventura e salvação. Então, estamos unidos com Cristo de modo íntimo, vital e espiritual. Por isso que é uma união mística. Vamos ver alguns textos que confirmam isso mais uma vez? Evangelista 1 de Pedro 2, 4 e 5. Gabriel, por gentileza, Efésios 5, de 23 a 24, e a Tamires de 25 a 32. Depois o Wellington, Efésios 4, 15 e 16. Alguns textos esclarecendo essa união mística. É uma união íntima, vital, espiritual. É uma união onde Ele é a fonte da vida e do poder. Certo? Efésios capítulo 5, 23 a... Eu falei até errado, 23 a 26, de 27 a 32, fica da mesa. Vamos lá, 1 de Pedro 2, 4 e 5. E chegando-nos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, quer dizer, a ideia ele é a pedra viva onde vocês estão alicerçados. Se uma casa sem alicerce, não existe uma casa sem alicerce. Uma casa que não tem um alicerce, não tem uma cinta, não existe. A casa, imagina você colocar tijolo em pé na areia ou na terra, perda de tempo. Bom, agora Efésios 5, de 23 a 26, Gabriel de 27 a 32, a diaconisa. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do povo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para se santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa,
ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, respeito de Cristo e da igreja. Então, queridos, aí está falando até do perfeito e do ideal amor do marido para com a mulher. Como que é esse amor? É um amor sacrificial, um amor aonde o marido se vê na esposa e a esposa se vê no marido. A ideia é essa. Bom, o bem que eu quero para minha esposa, o bem que eu quero para mim, eu quero que aconteça com a minha esposa. O mal que eu não quero para mim, eu não quero que aconteça com ela. É essa a ideia que fala da nossa união com Cristo. Agora Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade, em caridade, pensamos em tudo aquilo que é cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação de amor. Então, queridos, aí foram textos que falaram, tentando esclarecer o peso dessa união mística. Agora nós vamos ver algumas características da união mística. Primeira coisa, é uma união orgânica. Quer dizer o quê? Cristo e os crentes formam um corpo. Então, quando Cristo olha para você e olha para mim, Ele não vê você como uma pessoa isolada, nos vê como parte do seu corpo. Aí, só para a gente ter uma ideia, qual parte do seu corpo que você poderia cortar para vender? À toa, você faria isso? Ah, não, estou meio gordo, né? Estou meio gordinho, eu vou emagrecer, eu vou tirar um bife da minha perna. Ninguém faz isso. Porque todo o seu corpo, independente se é bonito ou não, todo o seu corpo você considera importante, valioso. Já observou? Você pode estar com um dedinho mindinho do pé, ele doendo. É um incômodo para quase o corpo todo, porque ele faz parte do corpo. A ideia é essa, é uma união orgânica. Quando Cristo olha para a gente, Ele nos vê como corpo dele. Então Ele nos ama e nos preserva como corpo, exatamente como o corpo dele. Bom, então, vamos ver alguns textos. 1 aos Coríntios 6, Evangelista leu 15, Tamires leu 16, Gabriel leu 17, o Elton lê o 18 e o 19. 1 aos Coríntios 6, de 15 a 19. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, diz, dois de uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da prostituição, todo o pecado que é que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos. Enquanto isso, o evangelista procura Efésios 1, 22, 23, e Gabriel procura Efésios 5, 29 e 30. Então, queridos, qual é a ideia que Paulo fala? Olha, cuidado, se você prostituir seu corpo, você está prostituindo o corpo de Cristo. Então, o que você faz no seu corpo, você provoca a ira de Deus, porque está prejudicando o corpo de Cristo. Quer ver uma coisa simples? Quem já tomou injeção na veia ou soro? Maurinho, todos estão aqui. Você vai deixar normalmente. A enfermeira não achou sua veia, vai ficar. Ah, não é aqui não. Ah, não é aqui não. Você vai falar, faz brincadeira. Não, para. Não, eu estou procurando isso não. Não procura isso não. Que isso? Chama o outro lá. Por quê? Você protege seu corpo. Então, quando você peca, você está diretamente agredindo a Cristo. O corpo de Cristo. Essa aqui é a seriedade. E Paulo usa um termo aí pesado. Quem se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela. E está prostituindo todo o corpo de Cristo.
Ou você, no seu corpo normal, quando esse dedo aqui machuca, ou um dos dedos machuca, você vai lá e fala, deixa esse dedo apodrecer aí mesmo. Você faz isso? Não, você cuida porque aquele dedo faz parte do seu corpo. Então você protege o seu corpo. Não importa qual é a parte. Às vezes nós valorizamos muito o coração, o rins, e às vezes a gente dá muito valor quando uma parte do nosso corpo está doendo. E é isso que Cristo faz. Quando você peca, quando eu peco, ele sente a dor. Ele procura resolver aquele problema. Vamos lá então agora. Efésios 1, 22 e 23 e Efésios 5, 29 e 30. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, e plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Afinal de contas, nunca ninguém odiou sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então é isso que é a união mística, somos parte do corpo de Cristo. Cristo nos atende e nós o atendemos. É um corpo todo. Você não vai chegar para alguém que você possa ter feito uma coisa errada e falar, ô fulano, eu te maltratei, a culpa não é minha não, foi minha língua que quis falar isso. Não vou fazer isso. Ô fulano, eu pensei mal de você, mas foi minha cabeça. Você tem um soco, ou um mão danado, não é para você dar um soco nele. Não existe isso. O corpo é um todo. Você pode até valorizar uma parte mais que a outra, você pode cuidar mais do cabelo do que dos olhos, pode cuidar mais da perna do que do abdômen, cuidar mais. Pode fazer até isso, mas todo o corpo tem que estar saudável. Então, a característica número 1 é uma união orgânica. A característica número 2 é uma união vital. Cristo é o princípio vitalizador e dominante de todo o corpo de crentes. Não é outra coisa senão a vida de Cristo que habita e anima os crentes, de sorte que, para falar em consonância com Paulo, Cristo é formado neles. Gálatas 4,19 está me dizendo para a gente. E o Edson procura Romanos 8,10. Gabriel 2 Coríntios 13,5. Então Cristo é formado neles. E por ela Cristo vem a ser o princípio formativo da vida deles. E a conduz numa direção que vai rumo a Deus. Então quer dizer, Deus nos faz ser formado em Cristo e vice-versa. Nós somos o corpo de Cristo, uma união vital. Gálatas 4,19. Meus filhinhos, porque de novo sintas dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que Paulo está falando? Eu estou sofrendo por vocês até que a imagem de Cristo seja formada em vocês. Eu estou sofrendo, está difícil, mas eu estou sofrendo por vocês. Romanos 8,10. Romanos 8,10. Agora, enquanto isso, 2 Coríntios 13,5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Quer dizer, Jesus Cristo está em vós. Queridos, eu não sei se eu estou conseguindo passar com clareza a importância de ser cristão, a importância de ter feito um compromisso com Jesus. Ele começa a estar em nós e nós estamos como se fôssemos parte dele. Quando Deus olha, Ele não vê um João Camargo, Ele não vê um evangelista, uma diaconista, não. Ele vê todos como um corpo e cuida desse corpo com todo carinho e dedicação. Agora Romanos 8,10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então quer dizer o quê? Queridos, se não fosse Jesus, estávamos mortos. A gente estava morto por causa do pecado, porque o pecado gera a morte. Não é que o pecado vai levar-nos à morte. Onde há pecado, há morte. É Cristo que nos mantém com vida, tanto física como espiritual. Agora, queridos, é uma união mediada pelo Espírito Santo. Primeiro, característica da união mística. Primeiro, é uma união orgânica. Segundo, é uma união vital. Terceiro, é uma união que vem através do Espírito Santo. O Espírito Santo foi, numa capacidade especial, uma parte da recompensa dada ao mediador.
e como tal foi derramado no dia de Pentecostes para a formação do corpo espiritual de Jesus Cristo. O que forma a igreja é o Espírito Santo. A igreja está de pé, não digo só Nova Aliança, não. A igreja, no modo geral, está de pé, está constituída pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ver alguns textos sobre isso? Segundo aos Coríntios, evangelista, segundo aos Coríntios 3, 17 e 18, diaconisa Gálatas 3, 2 e 3. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Mas todos nós, com cara de descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha só, nós somos transformados de glória em glória, quer dizer, cada vez estamos sendo aperfeiçoados. Eu não sei a referência, mas tem um versículo ali que diz assim: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior vai sendo renovado. Aí tem outro texto que diz: ainda que sejamos infiéis, Deus continua fiel. E lá em Filipenses fala claramente: aquele que começou a boa obra. Qual é essa boa obra? Quando ele me chamou e me uniu a Cristo, ele já começou a trabalhar em mim. Nós talvez hoje vamos ver um pouco sobre regeneração. Ele começou a trabalhar, aí ele me levou a me converter, ele me levou ao processo de santificação, ele vai me preservando até o dia da salvação. Então, é essa a ideia. Nós vamos estar refletindo a imagem de Deus. Se você puxar pela memória, você que já tem um tempo na igreja, puxa pela sua memória. Havia, ou pelo menos deveria ser assim, né? Havia coisas que você fazia antes, naturalmente, mesmo sendo cristão, e hoje já te incomoda, e outras você nem faz mais. Por quê? A ideia é você ir sendo aperfeiçoado, é você ir melhorando. Porque se isso não for assim, está errado. Imagina, você entrou no colégio, primeira série, lá no comecinho, primeira série mesmo, o CA que diz, você está aprendendo 2 mais 2, 1 mais 1, aí passa, você está no segundo grau, já está lá para frente do ensino médio, você tem dificuldade entre você 2 mais 2, não tem como. É assim o cristianismo. Pecado ou a prática que você fazia naturalmente, com o passar do tempo, você vai parando de fazer. Igual aquele cântico Vaso Novo, quarta-feira, amanhã, né, a gente vai estudar sobre os cânticos, talvez vai ser amanhã. Igual aquele Vaso Novo, quebra a minha vida e faça de novo, eu quero ser. Aí tem uma parte assim, renova-me, perdão, foi o cântico errado, renova-me. Tem uma parte assim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Peraí, você é evangélico há 5 anos, há 10 anos, há 30 anos, e tudo que está em você tem que ser mudado, então você nunca se converteu. Agora você fala muito que tudo bem, tem muita coisa que tem que ser mudada, mas tudo não pode. Pois, se Jesus te chamou para uma união mística, se o Espírito Santo habita em você, você é membro de Cristo, não houve evolução, tem coisa errada. É essa que é a ideia, o texto que nós lemos. O próximo texto, Gálatas 3, 2 e 3. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Paulo está falando que algumas pessoas foram aos Gálatas e começaram a falar: olha, vocês não podem ser cristãos sem guardar a lei. Aí Paulo fala: peraí, vocês começaram no Espírito, quer terminar na carne? Não, senhor, começaram no Espírito, vão continuar no Espírito. É isso que Paulo está falando. Olha, é toda a ação do Espírito Santo. A quarta característica dessa união mística é uma união que implica ação recíproca. Quer dizer o quê? Cristo age na gente e a gente age a favor de Cristo também. Quem iniciou a obra, quem começou a agir, o ato inicial é de Cristo, que une os crentes a si, regenerando-os e desse modo produzindo fé no interior deles. Por outro lado, o crente se une também a Cristo por um ato consciente de fé e dá continuidade a essa união sob a influência do Espírito Santo pelo constante exercício da fé. Quer dizer, o Espírito Santo te chamou, te uniu a Cristo. Beleza, salvou você. Mas por lado seu, você tem a parte de crer e ir exercitando a sua fé, e lendo a palavra, e vivendo, e vivenciando.
Vamos ver? Agora, Wellington, João 14, 23. Evangelista, João 15, 4 e 5. Gabriel, Gálatas 2, 20. Tamires, Efésios 3, 17. É uma união que a gente recebe de Deus, de Jesus, e também passa-se algo a Ele. João 14, 23. Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Então, se alguém me ama, quer dizer, somos amados, e se amarmos a Ele, Ele vem e vai morar na gente. Eu recebo, essa união eu recebo, e também passo nós. Queridos, não existe uma união onde o benefício é unilateral. Quer dizer o quê? Que venha só de um lado. Dificilmente, por menor que seja a retribuição do outro lado, tem alguma retribuição. Vamos dar um exemplo aqui, bem assim, normal. Você vai lá, achou um cachorro na rua. Vou dar esse exemplo para esclarecer apenas. Aquele cachorro que você achou na rua, você tem condições, você foi, levou no veterinário, deu um banho, comprou coleira cara, antipulga, e deu um banho, sua ração cara. Financeiramente, aquele animal não vai fazer nada por você, financeiramente. Mas querendo ou não, você acaba ganhando um amigo leal. Aonde você for, aquele cachorro vai estar com você. E se ele for um cachorro um pouquinho de raça, um pouquinho alterado, se alguém chegar para bater em você, ele avança a pessoa. Quer dizer, em termos financeiros, o que aquele cachorro te deu? Nada. Mas não tem união que não seja recíproca. Não tem união. Você dá e recebe. Vamos dar um exemplo mais palpável, mais gostoso também? Pai e filho. Inicialmente, o que o filho pode dar para o pai? Nada. Só o pai já tem o prazer de ter o filho. O pai tem prazer. Até hoje eu fico olhando minhas filhas e falo, Jesus, coisa abençoada. Eu vejo coisa normal, coisa de pai coruja. Né? Eu vejo minhas filhas fazer algumas coisas e falo, caramba, olha. E gera. Porque quando é um objeto, você acostuma, né? Eu comprei um celular de última geração. Depois que você aprendeu a mexer nele, eu não tenho muita novidade. Você acaba acostumando. Filho não, filho sempre traz algo diferente. Né? Nem sempre é bom, mas sempre traz algo diferente. Essa é a união com Cristo. Sempre há uma reciprocidade. Eu recebo de Cristo, mas acabo alguma coisa de mim também em relação a Cristo. Vamos ver agora João 15, 4 e 5. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Ele está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora olha a coisa interessante. Sem Jesus eu não faço nada, mas nele eu dou fruto. E isso já é para ele recompensador. É o que Jesus fala lá no Sermão da Montanha. Façam boas obras para que o vosso Pai que está no céu seja glorificado. Para que as pessoas deem glórias a Deus pela sua vida. É essa ideia de reciprocidade que se fala. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, é uma doutrina, mas serve muito bem para um poema romântico. Olha, eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. As pessoas, olha que profundidade. O mundo vai ver Cristo através de mim. É isso. O mundo vê Cristo através de mim. O mundo, quando me olhar no olho, ele vai olhar e vai falar: tem algo diferente nessa pessoa. É isso que é a reciprocidade. E Cristo ganhou a minha vida, em compensação, eu sou uma continuação da obra dele. Agora, Efésios 3,17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Eu não sei se foi aqui que eu falei, eu não lembro. Com certeza eu já falei isso recentemente. Não, acho que foi aqui. Não lembro. Foi feito um templo de Salomão, está tentando se fazer uma réplica dele.
Mas Deus chega para Salomão e fala: Salomão, não moro aí, eu moro nos corações, Salomão. Eu não moro em lugar feito por mãos de homens, eu moro no coração. Então quer dizer, Cristo habita em nós. Então é uma união que tem como característica uma união orgânica, uma união vital, uma união mediada pelo Espírito Santo. É uma união que implica uma ação recíproca, é uma união pessoal. Não é nada impessoal, é uma união pessoal. Todo crente está unido pessoal diretamente a Cristo. A ideia de que a vida que há na igreja mediante Cristo dimana da igreja para o crente individual. E decididamente é antibíblica. Não é a vida que eu tenho, não vem da igreja. Eu estou na igreja, a igreja passa a vida para mim. Não é isso. A minha vida vem direto de Deus. A minha vida não depende da igreja. A minha união, primeiramente, não é com a igreja, é com Deus. Eu já sou parte do corpo de Cristo. E aí essa união desses membros que formam a igreja. Não é a igreja que me faz membro do corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Aí que vem o peso. Aí agora eu posso falar naturalmente, diretamente. Eu fora da igreja, eu estou arrumando problema com o corpo de Cristo. E até então ele não me cortou ainda. Agora quando ele cortar, acabou. Aí não tem mais vínculo. É isso que a gente tem que entender. Eu sou membro do corpo de Cristo, não via a igreja, mas via o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que me fez corpo de Cristo. Certo? Vamos ver alguns textos aí. João 14, 20. Eu parei aonde? Não lembro mais. Então João 14, 20. Aí vem. Esse texto aqui é clássico. Vem na Evangelista, 2 Coríntios 5, 17. É uma união pessoal. Estamos ligados direto a Cristo. Não há nada entre nós e Cristo. É eu e Cristo. É uma ligação totalmente pessoal. Pode ler. João 14, 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Não tem nenhum intermediário nisso, não. O único mediador nessa união é o Espírito Santo. Agora, 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pronto. Então é uma união que implica ação recíproca, é uma união mediada pelo Espírito Santo, é uma união vital, é uma união orgânica, é uma união pessoal e agora é uma união transformadora. Essa união transforma. Por essa união, os crentes são transformados à imagem de Cristo, segundo a sua natureza humana. O que Cristo efetua em seu povo é, no sentido, uma réplica ou uma reprodução daquilo que se deu com ele. Quer dizer, o que Cristo recebeu? Um novo corpo, ele foi a imagem de Deus, ele foi a manifestação da glória de Deus. Nós somos transformados assim como Cristo. Vamos lá então? Gabriel, lê para a gente Mateus 16, 24. Tamires, lê para a gente Romanos 6, 5. Wellington, Colossenses 1, 24. Evangelista, Colossenses 2, 12. Mateus 16, 24, Romanos 6, 5, Colossenses 1, 24 e Colossenses 2, 12. Pode ler. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após de mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, transformar, o que é? Renunciar à vontade própria, renunciar a desejos, renunciar a paixões, renunciar a opiniões, renunciar a princípios que não condizem com a palavra de Deus. Romanos 6, 5. Nós somos plantados com ele, também seremos na sua ressurreição. Aquilo que nele aconteceu, em nós vai acontecer também. Agora, Colossenses 1, 24. Reduzir-me agora no que padeço por vós, e na minha carne, cumpre o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja.
Então recebo pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Agora Colossenses 2,12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Antes, vítimas passivas da morte. Hoje, vitoriosos sobre a morte. Então, união mística. O pecador nada tem em si mesmo. Ele recebe tudo livremente de Cristo. Deve refletir-se na consciência do pecador. E isso tem lugar pela mediação da união mística. O pecador tem o quê? Nada. O pecador é igual você entrar numa sociedade, você quer ajudar a pessoa, mas você não quer passar a ideia para a pessoa que está ajudando. Você fala assim, vamos fazer uma sociedade? Vamos. A pessoa não tem nada. Falou, quem sabe fazer? Ah, eu sei pintar. Então você vai ser meu sócio. Aí você vai lá, compra pincel, compra tinta, compra uniforme, compra o carro e arruma cliente. A pessoa entrou com o quê? Com nada. É mais ou menos isso a união mística. Deus entrou na pessoa de Jesus Cristo com tudo. E aí nós somos beneficiados com a justiça, com o perdão, com a salvação, com a transformação de vida em nós. Só para terminar esse assunto de união mística, para a gente passar para o próximo ponto, vamos lá. Parou lá, evangelista? Vamos lá. Gabriel, lê para mim 2 Coríntios 1,7. Diaconisa, Filipenses 3,10. E o Wellington, 1 de Pedro 4,13. Um 7. 2 Coríntios 7, pode ler. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. São participantes das aflições, serão participantes das consolações. Filipenses 3,10. Para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então quer dizer, vamos participar de tudo, estamos ligados a Ele. Agora 1 de Pedro 4,13. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, pela revelação da sua glória, os regozijeis e alegreis. Então qual é a ideia? A ideia dos escritores bíblicos é o seguinte: se você está sofrendo por causa do Evangelho, você está se privando de degustar ou se destruir do pecado, do prazer do mundo, fique alegre, porque assim como você está sofrendo para vencer os seus problemas, você vai participar da vitória de Cristo. Essa que é a ideia que os escritores bíblicos querem passar para a gente. Queridos, primeiro ponto, primeira ordem da salvação. Primeira bênção, união mística. Qual a primeira bênção da ordem da salvação? União mística. A segunda bênção, até cabe uma certa discussão entre os teólogos, que eles entram em conflito no seguinte ponto. Alguns acham, tem mais 2 pontos, ainda, entre outros, tem 2 pontos interessantes na ordem da salvação. Primeiro, união mística. Pronto. Segundo, alguns querem acreditar que a regeneração é a mesma coisa que a vocação. Vocação quer dizer chamado. Ah não, o chamado é a mesma coisa que regeneração. Mas aí nós vamos ver aqui, queridos, que o chamado é totalmente separado da regeneração. Aí nós podemos dizer o seguinte, vou dar alguns exemplos antes de a gente entrar diretamente aqui. O que é o chamado, o que é a vocação na ordem da salvação? A vocação na ordem da salvação é o ponto mais flexível que tem no sentido de reação do homem. Quando você entrega o folheto para alguém, aquilo ali é uma vocação. Aquilo ali é Deus que está chamando a pessoa. Quando você liga para alguém e fala, vamos vir no culto hoje, é um chamado. Deus entende que aquilo é Deus chamando. Deus vê isso. Quando você entrega um folheto, você chama alguém, manda um torpedo, manda um recado pelo Face, tudo que você faz para trazer a pessoa, aquilo é um chamado da parte de Deus. Independente do motivo que você chama a pessoa real, mas Deus vê aqui como um chamado de Deus. Aí, querido, nós vamos ir lá na frente, mas vou pincelar agora, aí que vem a gravidade. Como assim? Imagina,
Vamos imaginar a seguinte cena, que Jesus até faz isso em parábola. Você prepara o banquete, imagina aí, imagina. Vamos supor que, será que aconteceu? Você ganhou 20 mil reais. Ganhou 20 mil reais. Mas um pouquinho, 50 mil. Aí você pagou suas dívidas, todas. Aí você falou assim, vou fazer um jantar para comemorar e vou chamar meus amigos para esse jantar. Está imaginando? Está entrando na imaginação? Aí você foi lá e contratou aquele buffet. Aí você sabe, né? Vamos supor que quem está fazendo essa festa é o Hélio. Aí ele sabe o que a mãe dele gosta de comer. Aí ele manda alguém fazer a comida para a mãe dele. Aí ele sabe o que o Gabriel gosta. Se você não sabe, ele pergunta, ele faz aquela comida predileta. Aí ele vai a mesma coisa para a Tamires, a mesma coisa para a Mariana, para o William, para a Shirlene, para mim. Pronto. Aí ele fez aquela festa. Marcou para sábado, 8 horas da noite. Gastou o dinheiro. Como que ele ficaria se nós não comparecemos? Imagina essa cena. Você gastou isso tudo, caprichou. Você diz, não, o fulano gosta de sentar numa cadeira como fato. Você comprou uma cadeira e chega no dia, não vai ninguém. Qual a sua reação? Satisfeito? Então, quando Deus chama alguém, olha que coisa linda. Deus sempre preparou um banquete para aquela pessoa. No dia que Deus mandou alguém te chamar, é porque tem um banquete para você. E quando você não foi, você falou não para a festa de Deus. Como que fica Deus em relação a isso? Cada vez falando, vamos na igreja, foi Deus que levou você a chamar aquela pessoa. E a pessoa falou não, ou não, eu vou, e não compareceu. É essa a situação. Um banquete dado por Deus e a pessoa não compareceu. Mas às vezes o culto tem 10 pessoas. O banquete foi preparado para cada uma daquelas pessoas. O banquete era para 100 pessoas. Apareceram 50. Aquelas que não foram, arrumaram o problema. Então a ideia é essa, de vocação especial e regeneração. Aí nós vamos ver aqui, interessante, queridos, em Ezequiel 37, nós vamos ver algumas referências aqui, que mostra que antes que os ossos secos se unissem, o que aconteceu antes? Abre na sua Bíblia, Ezequiel 37. Lê para mim alguém leu o versículo 1, o outro 2, o outro 3. Ezequiel 37, 1, 2 e 3. Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. 2. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então os ossos estavam mortos, só do profeta chegar eles passaram de vida? Não. O 4, depois do 4 é. Então procura. Aqui é assim. Até o Gabriel já está fera na Bíblia. É difícil o Gabriel não achar. Então me disse, profetize sobre estes ossos e dizeis, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O 5, que diz o 5? Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então o que veio antes, até da manifestação do Espírito Santo? A palavra. A palavra sempre precede qualquer coisa. Então, queridos, antes da regeneração vem a palavra. A palavra é o quê? É o chamado. Agora, Atos 16, 14. Eu não lembro onde eu parei, então vamos lá. O evangelista acabou de ler, vai lá, Tamires. Atos 16, 14. Gabriel, já vai procurando Tiago 1, 18. Evangelista, 1 de Pedro 1, 23. E 1, 23 a 25. Vamos lá, Atos 16, 14. Então o que acontece aí? Lídia está ouvindo, o que Deus faz? Abre o coração. Esse abrir o coração foi o que? Deus chamando Lídia, a vocação. Deus trabalhou. Então, olha o interessante, Deus abriu o coração para que ela ficasse atenta
Deus abre o coração, aí a disposição do coração dela muda. De repente ela já até ia voada lá, não sei, estou dando um exemplo. Quando Deus abre o coração, ela fica atenta para ouvir o que ia falar. Certo? Então, queridos, vocação precede a regeneração. A vocação vem antes da regeneração. O chamado vem antes da operação íntima do Espírito Santo. O chamado já é um agente do Espírito Santo. Mas vamos parar para pensar? Todos aqui não foram criados no evangélico. No primeiro chamado que você recebeu, o primeiro convite, você entrou na igreja e aceitou Jesus? Foi. E você arrumou um monte de desculpa. Ou você foi sincero, não. Mas ali Deus já estava o quê? Anotando. Uma vez, 2, 3, 4, 500, 1.002. Se não aceitar Jesus, isso tudo vai pesar no seu julgamento negativamente. Imagina você fizer, não dá nem para imaginar isso. Você faz 15 convites para a pessoa ir numa festa que você preparou para ela e ela não vai em nenhuma. Meu Deus do céu, aquilo ali não tem justificativa. Vamos ver agora, Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, segundo a sua palavra, ele nos gerou. Então, quer dizer, primeira coisa que veio em nós foi a palavra, foi o convite. Foi um folheto que você achou na rua, um carro de som que passou. Pastor, carro de som conta. Folheto conta. Ligação conta. Aí, queridos, eu já brinquei até com a minha esposa e brinco com algumas pessoas que eu tenho muito contato. Eu falo assim: olha, eu não posso ir para o inferno. Não sei, pastor, não, mas eu não posso. Eu não vou ser um dos caras mais odiados do inferno. Eu estou aqui por sua culpa, porque a cada vez que o Senhor me chamou e eu não fui, contou para mim. Quer dizer, tem muita gente que está no inferno e Deus fala: tal dia fulano te chamou, tal dia ciclano te chamou, tal dia fulano foi na sua casa visitar. Olha, ele mandou mensagem de celular, ele ligou para você, ele fez um monte de coisa, tudo isso pesa. Quando a gente diz aquela palavra, que a palavra de Deus não volta vazia, antes vai e cumpre o propósito. Às vezes nós nos frustramos, que a gente faz convite, faz isso e aquilo, e não vê aquele número de pessoas. Mas, queridos, Deus estava usando aquilo para cumprir o propósito dele. Porque quando chegar no dia do grande juízo, ninguém pode falar: eu não sabia. Você não sabia? Não tem como. Você foi chamado inúmeras vezes. Vamos lá agora, 1 de Pedro 1, 23 a 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, 25 também. mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Quer dizer o quê? Vocês foram chamados pela palavra, e as palavras permanecem para sempre. Então, primeiro vem a união mística, que já estamos unidos. E aí vem um convite para começar a se oficializar diante de você essa união. Essa união, essa vocação, esse chamado, também aparece na aliança da graça. É uma coisa interessante. Mas essa aliança está inseparadamente ligada ao Evangelho. Ela é anunciada e dada a conhecer no Evangelho. Quer dizer, até a aliança da graça, o pacto da graça, o que é de graça, você só passa a conhecer pelo Evangelho. Quando alguém te anuncia o Evangelho, você não conhecer Jesus. Quando alguém fala do Evangelho, é isso. E queridos, isso aqui que você está ouvindo, eu quero que você passe para os seus familiares, para os seus amigos. Fala: fulano, você sabe que cada vez que eu te chamo para ir na igreja, é Deus que está te chamando? E cada vez que você fala não, você está falando não para um banquete de Deus? Você pode contar essa história. Até um mês que você começou a evangelizar. Fulano, se eu te chamo para ir numa, se você me chama para ir numa festa e eu não vou, como você fica? Chateado. Você me chama a segunda, eu não vou. Se eu chamo a terceira. E tem até uma passagem aqui da ceia, a parábola do grande banquete, que primeiro o homem vai lá, combina com os convidados, faz a festa, os convidados atrasam, ele volta e avisa de novo. Agora, não, que eu casei, não vou poder ir. Não, que eu estou experimentando uma junta de boi, não está para eu ir. Não, cada um uma desculpa. É essa que é a ideia, queridos.
A ideia de quando você chama alguém, quando você prega o Evangelho, é Deus chamando aquela pessoa para uma vida com Ele. Certo? Vamos lá, vamos falar então agora sobre vocação em geral. Vocação, resumindo, é um chamado. O autor da nossa vocação, do meu chamado, do seu chamado, a nossa vocação é a obra do Deus Trino. Primeiramente, é uma obra realizada pelo Pai. Vamos lá, vamos começar aqui. Evangelista, 1 aos Coríntios 1:9. Gabriel, 1 Tessalonicenses 2:12. Tamires, 1 de Pedro 5:10. Wellington, como que esse é fácil? Acha dois aí. Mateus 11:28 e Lucas 5:32. Vamos lá então? 1 Coríntios, aos Coríntios 1:9. Fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, fiel é Deus, Deus foi fiel. Ele chamou você para que você pudesse atender. Aí, queridos, se encaixa naquele versículo, não sei se vai ler daqui a pouco. Muitos são chamados, porque poucos são escolhidos. São poucos que atendem o chamado. São poucos que atendem o chamado. Para analisar aí, só o último culto agora, domingo agora, foram mais de 30 pessoas convidadas na casa, fora ligação e mensagem fez. Então, Deus preparou uma queixa para eles. Eu não saio perdendo. Eu sou o servo que leva o convite. Fiz o convite, sem problema. Vamos agora, 1 Tessalonicenses 2:12. Para que andassem de um modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. Nos chama para onde? Para o seu reino e para a sua glória. Vamos passar isso. Imagina aí, Gabriel, a Dilma te liga, descobre seu telefone, a presidente Dilma te liga e fala: Gabriel, olha só, eu vou passar em Volta Redonda e eu vou almoçar na Toca da Traíra. O que você gosta de comer? Eu gosto de comer pintado lá. Então tá, vou te esperar. E ele não vai. Como vai ficar a situação dele em relação à presidenta? Nada bom. Então o que está falando no texto? Que Deus nos chamou para o seu reino e para a sua glória. Então quando uma pessoa diz não para o chamado, está rejeitando um convite de festa de Deus. Olha, 1 de Pedro 5:10. Olha só, estamos falando de quem convidou agora? O Pai chamou. O Pai está te chamando, o Deus Pai está te chamando. Agora vamos ver o Deus Filho te chamando. Então, enquanto isso, prepara aí. Evangelista Mateus 10:20. Diaconisa João 15:26. E Gabriel, Atos 5:31 e 32. Então, primeiro foi Deus Pai que chamou. O pessoal falou não. Aí agora é Deus Filho. Vamos lá, Mateus 11:28 e Lucas 5:32. Lucas 5:32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, primeiro vimos que a vocação geral é um trabalho, é uma obra da Trindade. Primeiro Deus Pai chamou, vimos os textos. Agora Deus Filho, vimos os textos. Agora o Espírito Santo, mediante a palavra, chamando a pessoa. Mateus 10:20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Cheguei para uma pessoa, qualquer que seja a pessoa. Se eu fui chamada para ir na igreja, não sou eu mais que estou falando, é o Espírito Santo. Então, não fica triste quando você chama alguém, a pessoa fala que vai ou não vai, que ela não está falando não para você não, ela está falando não para o Espírito Santo de Deus. Agora que está todo mundo na graça, falou, que bom, hein? Maravilha, está bem contente. Às vezes o pessoal acha que o chamado de Deus é um apelo. Não. Quer ler a conversão. O chamado foi quando te chamaram, ou por celular, ou por folheto, carro de som, ou faixa, ou panfleto. Ali foi o chamado de Deus. Agora, queridos, imagina quantas pessoas e o quanto que elas estão enroladas com Deus. Estão muito enroladas com Deus.
Também que Deus é gracioso, se elas ouvirem o chamado, muda a situação. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, agora quem vai testificar de Jesus? O Espírito Santo. É isso que eu quero que a gente entenda. Quando você faz evangelismo, não é você, é o Espírito Santo. Se a pessoa masculina, se a pessoa ironiza, se a pessoa não vai, está falando não para o Espírito Santo, não é para você. Certo? Agora, Atos 5, 31 e 32. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas palavras, nós também, o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Primeiro Deus falou com Israel, mostrou sua graça, e agora pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que Deus está chamando. Então lá, falamos sobre a vocação em geral. Mas agora eu quero falar que há dois tipos de vocação. A vocação real e a vocação verbal. Então quais são os dois tipos de vocação? Vocação real e vocação verbal. Qual seria essa vocação real? Refere-se ao chamado externo dirigido aos homens por meio da revelação geral de Deus, uma revelação da lei e não do Evangelho, para reconhecerem, temerem e honrar a Deus como seu Criador. Qual que é a ideia? Tudo que você está vendo aqui é um chamado de Deus. Quando você olha para o céu, você tem que ver Deus que fez. Então, o chamado real não é para salvação, é para que as pessoas temam a Deus, para que as pessoas reconheçam e honrem a Deus. Isso aí é para todo homem, toda pessoa. Toda pessoa que vai ver a natureza, toda pessoa que vai ver o mar, que vê as montanhas, que observa o ser humano, que vê o pássaro cantando, toda pessoa que consegue perceber essa manifestação da glória de Deus, é um chamado. Quer ver um texto interessantíssimo que encaixa aí? Lê para mim, onde que eu parei? Vamos lá, Salmo 19, 1 e 2. Salmos 19, 1 e 2. Um texto que fala sobre a vocação real. A vocação real é a manifestação de Deus mostrando ao homem um chamado para que ele veja sem palavras. Ele vê esse chamado pela natureza, pela história, pelo meio ambiente e que vive e pelas experiências que ele participa. É um chamado geral. Todo mundo vê isso. Não serve a salvação porque ele não aponta para Jesus, aponta só para Deus. Vamos lá, Salmos 19, 1 e 2. Um dia após o outro dia, fez mergulhar a Paulo, e uma noite após outra noite, ensino conhecimento. Então, é uma coisa que fala que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quer dizer, é uma revelação, é uma vocação, é um chamado para a pessoa temer a Deus, honrar a Deus e reconhecer a Deus. Certo? Essa se chama vocação real. Vocação real é a vocação que está diante de todos os homens. Agora, vem ainda outros textos. Vamos lá, Atos 16, 17, evangelista. Gabriel, Romanos 1, 19 e 21. Jaconiza, Romanos 2, 14 e 15. Esses são textos da vocação real, aquela que é para todos os homens e que revela a lei, não o evangelho, mas a lei, para reconhecerem, temerem e honrarem a Deus. Vamos lá? Vamos, Atos 16, 17, Romanos 1, 19 a 21 e Romanos 2, 14 e 15. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do princípios de Deus
desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como sua divindade se estende, e claramente se vê pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexpulsáveis. Pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fíteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Quem está falando aí? Deus já vinha se revelando aonde? Na criação. Quando? Desde a fundação do mundo. Mas os homens não conseguiram e não conseguem ver a glória de Deus. E aí, se você continuar lendo aí, mais para frente, você vai ver que os homens, de um modo absurdo, começaram a adorar as criaturas e não o Criador. Começaram a adorar as coisas e não quem fez as coisas. Então, essa revelação, essa vocação é uma vocação real, que está diante dos nossos olhos, da nossa realidade. Não aponta para Cristo, aponta só para que os homens temam a Deus. Agora, Romanos 2, 14 e 15. Porque quantos gentis que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo lei, eles leis, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer causando-os, quer defendendo-os. Então, o que está dizendo aí? Que cada pessoa já tem a lei de Deus escrita no coração. Ela é orientada por aquilo que está no coração dela. Não adianta ela inventar muita coisa, não. Já tem. Isso não leva à salvação, mas é um tipo de chamado, a vocação real. Certo? Agora, queridos, nós vamos ver a vocação verbal. É o ato gracioso de Deus, pelo qual ele convida os pecadores a aceitar a salvação oferecida em Cristo Jesus. Essa é verbal, essa vem pela palavra. É quando Deus chama mesmo. Aí, queridos, ainda assim, esse ponto da ordem da salvação, ele é flexível, não o ponto, mas a reação do ser humano. Como nós falamos, cada convite seu é uma vocação verbal, é Deus chamando o pecador para aceitar a salvação oferecida em Cristo Jesus, certo? A vocação externa, a Bíblia não faz uso do termo externo, mas fala claramente de uma vocação que não é eficaz. Esta é pressuposta na grande comissão, como se acha em Marcos. Agora vem as parábolas. Isso, vamos ver as parábolas. Vem a parábola das bocas. Vamos todo mundo procurar lá em Mateus 22, de 2 a 14. Depois Lucas 14, 16 a 20. Nós vamos ver aí sobre a parábola que eu comentei por cima. Nós vamos ver agora. Mateus 22, de 2 a 14. Aí começa aqui no evangelista, vai lá no Elton, volta. Mateus 22, de 2 a 14. E depois Lucas 14, 16 a 24. Pronto? Pode ler. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. 3, alguém pode ler. Vai direto. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar, e os bois cevados já foram mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Olha só, vamos ver o que ele está. Primeiro, ele vai falar: vou fazer a festa. Depois, o que ele faz? Avisa que a festa já está pronta. Continua. Porém, eles não faziam caso, foram um para o seu campo, outro para o seu carro. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontraram. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia
acha que não tem vestido nupcial e ele endureceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aquilo que eu comentei antes, o texto está falando. A vocação externa nem sempre ela vai ser eficaz. O ser humano vai poder falar? Não. Olha como que foi. Ele avisou que ia ter festa, ele preparou a festa, avisou da festa, e na hora de ninguém foi. Não é assim que acontece? Deus não está avisando que tem uma morada no céu? Está avisando, ó, meu filho vai voltar, vai ser uma festa do meu filho voltando. Ele vai trazer a igreja até no céu e vai levar para cima. Mas aqueles que não aceitaram o convite, não vai ser festa. Agora vamos ver Lucas 14, 16 a 24, no mesmo sistema. Cada um vai lendo Lucas 14, 16 a 24, para o Natamires, pode ser o Gabriel agora. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a mãe. E à hora da ceia, mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro diz: comprei 5 juízes de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Então, queridos, nós vemos que aí a mesma história. É feito convite, não é aceito, e aí eles são substituídos. Isso que é vocação externa. Você chamou a pessoa aos olhos de Deus da vocação externa. O que contém essa vocação externa? O que contém essa vocação? Primeiro, uma apresentação dos fatos do Evangelho e a doutrina da redenção. A vocação externa, quando você faz um convite, está incluído isso, uma apresentação dos fatos do Evangelho e da doutrina da redenção. Segundo, é um convite ao pecador para aceitar Cristo com arrependimento e fé. A vocação é isso, né? Quando você faz o convite, é o primeiro passo da vocação. Quando a pessoa vem na igreja, quando a pessoa para te ouvir, ali você vai apresentar quem é Jesus, ali você vai apresentar o que ela tem que fazer. Terceiro ponto que a gente vê, a vocação externa, é que é um arrependimento verdadeiramente produzido por Deus. Vamos ver alguns textos? A hora já voou aqui. 2 Coríntios 5, 11 e 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 e 20. Quem achar pode ler. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 e o versículo 20. Assim que, conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens. O que somos é manifestado a Deus. E espero que nas vossas consciências seja também manifesto. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, pois da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Então aí qual a ideia? O convite é esse. Você vai apresentar os fatos do Evangelho, você vai apresentar o que aconteceu para a redenção e vai chamar o pecador a aceitar Jesus com arrependimento e com fé. A vocação externa, ela tem duas características interessantes, só duas. Ela é chamada de geral ou universal. É geral somente no sentido de que ela vem a todos os homens, a quem o Evangelho é pregado indiscriminadamente. Não está confinada a alguma idade ou classe de homens. Quer dizer o quê? Quando você prega, ela é para todos. Não tem não, vou pregar só para o rico, só para o pobre, só para o branco, só para o preto, só para o A, só para o B, só para o C, não.
A vocação é para todos, o chamado é para todos, o evangelho é pregado para todos, como diz em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, não importa quem seja. Então a primeira coisa interessante é essa, a vocação é uma vocação universal, geral. Vamos lá, Isaías 55:1 e versículos 6 e 7, leu Gabriel, vai lá, evangelista, Isaías 55:1, 6 e 7. Tamires, Isaías 45:22. É, 1, o 6 e o 7 também. O Elton, vai lá em Mateus 22:14. 45:22. É 55, né? O seu é 55:1, 6 e o 7. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Agora só vamos que é o convite. Quem não tem, venha de graça, vem comprar sem dinheiro. Quer dizer, o convite generalizado. Agora o 6 e o 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tome para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O que está falando aí? Haverá um tempo que não vai ter como você buscar Deus. Então, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Larga as coisas erradas, porque senão esse tempo oportuno vai passar. Isaías 45:22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Tá? Então, o que está falando aí? A característica da vocação certa, que é universal. É um chamado para todo mundo. Aí tem aquele versículo conhecidíssimo, Mateus 11:28, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na verdade, vamos abrir um parênteses, quem faz discriminação é o homem, né? Deus não tem discriminação de ninguém. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser pessoas de bem, pode ser não de bem, e Deus aceita. Agora, Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos, queridos, eu não vou falar como autoridade em estatística, o que eu não sou, mas tirando as tribos indígenas, são poucas pessoas que não ouviram falar de Jesus. São pouquíssimas pessoas. Talvez não foi pregado o Evangelho como nós conhecemos aqui, mas que já ouviram falar que Jesus é o Salvador, o caminho que leva a Deus, já ouviram. Talvez foi pregado, misturado com outras coisas, mas já ouviram. Agora, outra característica é um chamado de boa fé. Isso, pastor. Qual é a ideia? A vocação externa é um chamado feito com boa fé, um chamamento feito com seriedade de intenção. Não é um convite que vai de parceria com a esperança de que não será aceito. Quando Deus chama o pecador para que aceite a Cristo pela fé, Ele o deseja ardentemente. Quando Deus chama, quando Deus leva alguém a evangelizar, Deus quer que aquela pessoa aceite mesmo. Não é que Deus, vou falar que a mim é até melhor que ela não aceite. Eu já deve ter passado por isso. Você vai chamar uma pessoa torcendo para que ela não aceite alguma coisa. Não é o caso da chamada externa. Quando Deus chama alguém, o desejo do coração de Deus é que a pessoa aceite o convite, aceite a vocação, mas ele tem que respeitar isso. Vamos ver só 3 textos aqui. Gabriel, lê para a gente 2 Timóteo 2,13, Evangelista Mateus 21:37, Diaconisa Provérbios 1:24, e o Wellington Ezequiel 18:23 e 32. 21:37. Depois Provérbios 1:24, Ezequiel 18:23 e 32, e 2 Timóteo 2:13. Pode ler. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. O que acontece é o convite que estava sendo enviado, as pessoas a virem. Aí, por último, ele enviou uma pessoa de peso. Vamos ver se eles ouvem agora. E Jesus estava contando essa parábola se referindo aos judeus. Quantos profetas que Deus mandou e por último mandou Jesus Cristo? Foi respeitado?
A pior coisa que os judeus podiam fazer, eles fizeram com Jesus. Os outros profetas mataram, apedrejaram, e Jesus foi crucificado. Agora vamos lá? 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Referindo-se a quê? Se ele te chamou, ele quer te salvar. Aí que a gente corra, e como que a gente corre, né? Quando ele corre do chamado, ele cerca aqui, cerca ali, ele vai cercando. E uma hora que os eleitos têm que se render. Provérbios 1:24. Mas porque chamei e vós recusaste, porque estendi minha mão e não houve quem desse atenção. Então quer dizer, não houve alguém que desse atenção. Então, quando Deus chama, quando Deus leva alguém para evangelizar, Ele quer mesmo. Quando Deus levar você ou me levar para falar com um traficante, com quem quer que seja a pessoa, a intenção de Deus é que a pessoa aceite mesmo. A pessoa não aceita. Agora, Ezequiel 18, 23 e 32. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo mortes que se escondendo dos seus caminhos e vidas, porque não tomo prazer da morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Cometei-os, pois, e viverei. Então, queridos, às vezes tem alguma igreja que fala: Deus está te dando a última chance, você vai morrer. Não é prazer de Deus o ímpio morrer. A pessoa que não aceitou a vocação, se ela morrer, ela vai para o inferno. E Deus não quer que o homem vá para o inferno. Vamos deixar isso claro. Deus preparou o inferno para o diabo e os seus anjos. Não foi para as suas criaturas, muito menos para os seus filhos. Então não é prazer. Para analisar, por que o ímpio e o desviado tem mais livramento que o crente? Porque Deus não quer que a pessoa morra naquela situação. Não é vantagem para Deus. Não é vantagem para Deus um traficante morrer. A sociedade pode até comemorar, mas para Deus não é vantagem. Porque aquela alma que morreu sem Jesus vai para o inferno. Não tem meio tempo. Um crente morrer, sem problema. Aconteceu isso, um amigo, um colega meu de infância, né? Ele até era adolescente na época, 17 ou 18 anos. Só tinha ele, tinha evangélico no carro, eram 5 pessoas. E o único que morreu foi ele. E eu começaram a questionar, na época meu pai era pastor, estava vivo, e meu pai falou isso: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus vê o ímpio morrer, não é vantagem, ele vai para o inferno. O justo está no céu. Ponto. É essa a ótica de Deus. Certo? Então, finalizando sobre a vocação, para mim ainda temos falado sobre regeneração, mas sonhei alto demais, né? O que significa a vocação externa? Primeiro, nela Deus afirma os seus direitos sobre o pecador. Como assim, pastor? O que quer dizer isso? O homem já foi destituído da glória. O homem já não merece a graça de Deus, não merece a salvação. E Deus, quando chama o pecador, fala: olha, eu tenho direito de chamar e de impor que você aceite a salvação. Mas eu não faço isso, estou te chamando, estou te convidando. É como a mãe convidar o filho e falar: meu filho, você poderia lavar a louça para mim, por gentileza? Ele está pedindo, não. Aí a mãe pode chegar e falar: você vai lavar a louça. Deus podia ter feito, Deus pode fazer isso, não pode? Ó, você já está me devendo. Vamos dar esse exemplo. Eu pego um dinheiro com o Gabriel, um dinheiro pouco assim, que ele tem na poupança, uns 20 mil. Ô, Gabriel, você me empresta 20 mil para ele? Aí um dia ele falou assim: pastor, tem como o senhor me arrumar aí uns 2 mil reais? Eu tenho que falar o que para ele? Tem que se arrumar. Eu estou te devendo 20, isso quer 2. A ideia que Deus quer passar na vocação é essa. Meu amigo, o que você está me devendo, eu poderia impor para você isso. Eu estou te chamando ainda, amigavelmente. Você quer aceitar o sacrifício do meu filho? Então, na vocação externa, Deus afirma os seus direitos sobre o pecador. É o meio designado por Deus de levar o pecador à conversão. É através do chamado, é através dessa vocação, que Deus quer levar o pecador a se converter, a mudar de vida. É também uma revelação da santidade, da bondade e da compaixão de Deus. Quando Deus está chamando, quando Deus, essa vocação de Deus mostra o quanto que Deus nos ama, a santidade dele e a compaixão. E por fim,
finalmente, acentua claramente a justiça de Deus. No chamado, Deus mostra, olha, eu estou sendo justo. Eu estou dando direito iguais a todos. Uma vez fizeram uma pergunta para mim, e a pessoa pensou que a pergunta era de difícil resposta. Ela até me incluiu como exemplo. Pastor, o senhor é pastor aí, sempre foi evangélico, 40, 44 anos. Se chegar no final da vida do senhor largar tudo, se o senhor morrer, o senhor vai para o inferno? Vou para o inferno. O pastor não é justo, mais do que justo. Por que não é justo? Quer dizer, Deus me deu esse tempo todo de oportunidade para eu ficar firme. No final que eu for abandonado, não, é justo. Agora, e ao contrário também, a pessoa levou a vida todinha errada, mas no final, ela aceitou Jesus, se converteu. É isso. Quando acontece a vocação, é isso que Deus está fazendo. Deus está manifestando a justiça. Porque, queridos, para pensar o seguinte, vamos complicar, depois simplificar. Deus não conhece o seu e o futuro? Amém? Amém. Fala bem alto, amém? Amém. Eu podia olhar e falar assim, ó, o Manel não vai me aceitar. Também não vou deixar ninguém chamá-lo. Não vou deixar ninguém evangelizá-lo. Bom, o Pedrinho vai me aceitar. Então, vai lá, fala com ele. A Maria não vai me aceitar, então não fala com ele não. É isso que ele faz? Não, ele deixa todos serem chamados. No juízo, você foi chamado. Você foi chamado. Eu mandei pessoas chamadas. E queridos, isso não só bíblico, aconteceu isso com um conhecido. Minha mãe era professora dele no seminário, ele contou esse testemunho. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele foi expulso de casa, colocaram a criança para fora. Ele disse que ele ficou na beira do rio e fez um voto: olha, se o senhor guardar a minha vida, se o senhor me ajudar a não morrer aqui na rua, se o senhor me fizer rico, me der uma família, eu vou ser esse aí que o pessoal fala, esse tal de pastor. E ele fez. Quando ele fez aquele voto, olhando para a água, Deus cobrou. Na hora, Deus fechou. E os anos passaram, o tempo passou, uma família o adotou, e ele ficou rico, ele ficou dono de um dos laboratórios, esqueci o nome, é daqui de Volta Redonda, um dos laboratórios mais importantes de Volta Redonda. Mas muito rico. E um dia, um crente pegou um folheto para ele, ele virou e falou assim: eu não quero saber disso não. Eu não quero não. Por favor, esse Deus dos crentes, pelo menos por um ano eu não quero saber do Senhor. Queridos, ele falou que passavam pessoas por ele, entregavam para uma pessoa antes, entregavam para uma pessoa depois para ele entregar. Chegou um estágio na vida dele que ele entrou em desespero, rico, mas começou a ficar vazio. Ele falou que procurava folheto no chão para ler e não achava. Ele não achava folheto no chão. Aí, no laboratório dele, que ele era rico, todas as mulheres cercadas, e ele viu uma moça que só ia lá, trabalhava, ia embora, ia lá, trabalhava, ia embora. Nesse meio tempo, ele tinha feito, se não me falha a memória, tipo assim, um pacto com o diabo, que todas as mulheres que ele quisesse, ele ia ter. E ele foi inculcar que aquela moça não se encantou por ele. Toda moça que olhava para ele se encantava. Toda mulher, casada, não casada, viúva, divorciada, e aquela moça não. Ele era muito rico, ela entrou, fazia o trabalho dele no laboratório e ia embora. Quando acabava o expediente, todo mundo cercava aquele homem, ela acabava o expediente e ia embora. E um dia ele ficou encabulado e foi atrás dela. E falou: você não quer uma calma? Não, muito obrigado, você é casado. Não, você não é casado não. Qual é o seu problema? Nenhum. Você não conversa comigo não, você não nada. E ele resolveu segui-la, descobriu que ela era evangélica. Aí ele começou a ir atrás dela na igreja. Quando num dia que ele entrou na igreja, ele lembrou do que ele tinha falado quando era criança, e o que ele tinha falado um ano atrás. Ele pediu perdão e aceitou Jesus. Hoje, quando eu o conheci, ele estava fazendo seminário para ser pastor. Então o que é isso, queridos? É a vocação. Na hora que Deus falar, não vou chamar, ele não vai chamar mais. É isso que a gente quer ter. Na hora que Deus falar, acabou sua cota, já chamei o que tinha que chamar e pronto. Queridos, a vocação mostra tantas coisas de Deus: bondade, santidade, leva o pecador a se converter, mas principalmente mostra a justiça de Deus. Todos são chamados.
Pastor, aquele índio, que teve um texto que nós lemos aí, que cada um tem a lei de Deus no coração, serão julgados conforme aquela lei. O índio está lá na mata, tem uma lei de Deus no coração dele. Deus vai julgar conforme aquela lei que está no coração. Tem o homem que mora lá no Polo Norte, numa floresta da Antártida. Tem uma lei no coração dele que Deus vai julgar. E Paulo fala: aqueles que estão debaixo da lei serão julgados pela lei. Debaixo do Evangelho, pelo Evangelho. Vai julgar. Porque, queridos, Deus é extremamente justo. Só para a gente terminar. Se a gente tivesse morrido sem aceitar Jesus, todos nós que estamos aqui, seria justo a gente ir para o inferno? Seria, porque Deus já tinha nos chamado. Ele já tinha falado: filho, você está meu filho aqui, vem cá, meu filho. Entrega a sua vida a Jesus, muda de vida. Não, queridos, seria justo qualquer atitude de Deus, porque Ele nos chamou. Então, meu querido, diante disso, sai pregando o Evangelho, que você é a boca de Deus. Amém? Amém.